Queria agradecer ao Dr. Carline o convite de estar aqui com vocês, participando desse simpósio. Eu sou oncologista pediatra, trabalho com criança com câncer e adolescente e faço cuidados paliativos pediátricos. Fico muito feliz da gente estar aqui. Acho que essa é uma luta de todos por uma nova arsenal terapêutico que nós precisamos para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, melhorar a dor dos nossos pacientes, né? Porque realmente o que os meninos aqui falaram, a Thaís, tudo, o arsenal terapêutico que a gente tem hoje realmente deixa muito a desejar. E o médico, muitas vezes, fica sem ter armas suficientes para aliviar sinais e sintomas. Então, essa luta, eu acho que é de toda a nossa sociedade, de todos os cidadãos que estão aqui, das equipes médicas, das grandes instituições, de lutar por novos arsenais terapêuticos. Que essa nova medicação venha para toda a nossa população, né? Para a população carente. A gente sabe hoje que o nosso Brasil, 70% da nossa população depende do SUS para ter um bom atendimento médico. E a gente espera que, se essa arma terapêutica venha, que ela venha para ajudar a todos, as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos. E é o que a gente quer para todos os nossos pacientes, para aliviar sintomas e dar qualidade de vida para eles. E eu vou falar um pouco do tratamento do câncer atual no Brasil, quais as nossas armas, o que a gente faz hoje aqui. Vocês vão perceber que a luta é muito grande, porque mesmo com o que a gente tem hoje, a gente ainda tem muita luta para fazer. Com o arsenal terapêutico hoje, trazer uma droga nova como derivada da cannabis vai ser uma luta muito grande, mas a gente tem que fazer, tem que lutar e ir atrás. Vamos ver se eu consigo mexer aqui. A gente sabe que, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, os nossos pacientes vão ter dor. Durante todo o tratamento, talvez a dor seja o sintoma mais frequente de um paciente com câncer, né? E o câncer no Brasil, na América Latina, ele vem crescendo. A Organização Mundial de Saúde estima que, em 2030, nós vamos ter 1.700.000 casos novos de câncer na América Latina. E o Brasil está aqui dentro dessa incidência, tá? E, por características do nosso país, infelizmente, os nossos pacientes, muitas vezes, chegam tardiamente aos centros de referência, aos centros para o tratamento do câncer. E, muitas vezes, então, chegam com doenças disseminadas, metástase hepática, metástases ósseas, e aí a dor aumenta mais ainda. Os pacientes da gente têm muita dor quando chega já no início do seu tratamento, logo no diagnóstico. Essa dor, ela normalmente pode estar presente durante todo o tratamento, inclusive por causa do tratamento, que foi o que os meninos falaram aqui. O tratamento do câncer, a gente sabe disso, é muito doloroso, é muito penoso. A própria quimioterapia causa fadiga, causa dor neuropática. A radioterapia também pode causar dor neuropática, a radicoloneurite. Então, o paciente pode ter dor causada pelo câncer e causada pelo tratamento que é feito para ele, tá? E a gente sabe que, além do tratamento, infelizmente, a gente sabe que 20% a 30% dos nossos pacientes não vão ficar curados. Então, isso é estatístico, infelizmente. E, além disso, porque eles chegam, às vezes, com doença muito avançada para nós. Então, eles vão acabar caminhando para fora de possibilidade de cura. Pacientes que vão caminhar para a terminalidade. Nesse momento, a dor é muito intensa. Você tem uma doença em progressão, em disseminação. E as nossas armas terapêuticas atuais não conseguem controlar esses sintomas. Tá? E na pediatria, eu sou pediatra, isso não é diferente, né? Na pediatria, o câncer é a segunda causa de morte nas crianças, se perdendo só para os acidentes. Isso é fora do nosso país e aqui no Brasil também. A gente sabe que 89% das nossas crianças que têm o câncer, elas vão experimentar algum sintoma que causa sofrimento, tá? Ou fadiga, ou dor, ou dispneia, tá? E quando essas crianças nossas que não vão ficar curadas, que acabam indo a óbito, a gente sabe que 89% delas vão ter pelo menos um desses sintomas que causam sofrimento no último mês de vida e em grande intensidade. E, por mais que, às vezes, a gente trate, né, mesmo quando eu falo lá no primeiro mundo, na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o tratamento é feito, mas o sucesso, o alívio do sintoma é conseguido apenas em 27% dos nossos pacientes, mesmo eu usando a terapêutica adequada, mesmo eu usando a droga adequada, mesmo eu aumentando a dose, visto que falou que aumenta a dose e não faz efeito. É que a gente realmente não tem terapêuticas que, às vezes, consigam controlar os sintomas. Por isso que novas drogas são muito bem-vindas. E quando a gente fala, então, em tratamento de dor relacionado ao câncer, a gente pensa em disponibilidade e acessibilidade dessas medicações. Aqui no Brasil, o que a gente tem hoje são os opioides.
A gente está falando de medicação derivada ao cannabis. A medicação hoje que eu tenho para tratar a dor é derivada do opioide, que também foi uma droga ilícita. A avaliação da dor, né? A gente tem que estar preparado para identificar e ouvir o nosso paciente e avaliar a dor, que, infelizmente, nem todos os profissionais de saúde estão. Né? Qual é o arsenal terapêutico que a gente tem hoje no nosso país? E aqui, que é um dos principais, educação dos médicos e do time de profissionais de saúde que cuidam dos nossos pacientes. As nossas faculdades, infelizmente, não ensinam isso na faculdade. A gente aprende, muitas vezes, como curar a doença, mas não aprende como cuidar do paciente. E a gente tem várias barreiras no nosso país, no nosso Brasil, que atrapalham muito a gente a tratar cada vez mais melhor os nossos pacientes. Começa pelo tamanho desse país. O país é enorme, a diferença social, econômica, geográfica, cultural é muito grande, né? E a nossa população é imensa. Eu tenho uma medicina aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e outra totalmente diferente no interior do Pará, no interior do Piauí. Então, eu tenho centros de referência, que é o Instituto de Oncologia Pediátrica, como é o INCA, no Rio de Janeiro, o IOP aqui em São Paulo, onde eu tenho profissionais de excelência, tenho um arsenal terapêutico de excelência, onde o meu paciente vai receber o que tiver de melhor de medicação, antiemético aprepitante, que hoje é o que a gente tem de mais moderno, vai receber fentanil transdérmico, e sem custo nenhum para o paciente. Só que daí meu paciente, às vezes, que veio tratar o câncer aqui em São Paulo, precisa voltar para a cidade dele. E a cidade dele fica lá no interior. E aí eles me ligam, desesperados, porque não tem a medicação que eu passei aqui em São Paulo e que eu dava para ele. E que agora ele não tem mais como tomar o remédio. E por mais que a gente, às vezes, ligue, converse com a equipe médica de lá, a equipe de assistência à saúde, elas não têm, a medicação não chega lá. Então, é a acessibilidade, a disponibilidade dessas nossas medicações, que a gente tem que ter uma solução para isso. O governo, isso é governo, é sociedade, é luta de todos. No IOP, no GRAAC, 80% dos nossos pacientes são daqui de São Paulo, mas 20% são de outros estados, e a gente sente isso muito. Eu, quando tenho um paciente, às vezes, no momento mais difícil, às vezes, da vida deles, que é quando eu não consigo curar essa doença, ele veio lá do interior do Pará, do interior do Piauí, e aí quer voltar para casa, quer voltar para próximo dos seus familiares para poder ter seu final de vida, a gente não tem como liberar eles para voltarem para casa, porque lá não vou ter assistência médica, não vou ter as medicações que ele precisa, e isso são falando de medicações que são regulamentadas e aprovadas no Brasil. Então, dentre todas as barreiras que a gente tem para usar a medicação para dor, principalmente hoje, que a nossa medicação, a nossa principal arma para dor são os opioides, começam com as barreiras culturais, né? Quando nós vamos enfrentar isso, não tenha dúvida, todos, em relação ao cannabis também. Quando se fala da medicação de dor, que tem essa história cultural de droga ilícita, assim como o ópio, a morfina, que lembra a dependência psíquica, o cannabis vai enfrentar isso também. É essa sociedade toda, o governo todo, e toda a questão do tráfico legal que nós vamos ter que enfrentar. E assim como o ópio enfrenta até hoje. Para o médico é difícil prescrever. Quando a gente pensa em prescrever morfina, a gente tem que orientar a família, orientar o profissional de saúde, todo mundo tem medo da morfina, medo da dependência psíquica, e a gente sabe que a medicação é sintética. Ela tem baixíssima probabilidade de causar dependência psíquica. Assim como a gente espera que as drogas que venham também tenham ação terapêutica e não alteração de dependência psíquica. Tá? A gente precisa ensinar os médicos a ensinar a prescrever as drogas, estudar os efeitos colaterais das drogas, ter conhecimento para a gente poder que essas medicações sejam prescritas por todos. Tá? O Brasil tem um grande problema também institucional, que não existem protocolos de estudo. A gente tem grandes instituições, mas que não se unem e não fazem protocolos de estudo, protocolos de pesquisa. Cada instituição fica fechadinha, não se divide, não amplia esses estudos. E isso dificulta os avanços das pesquisas no nosso país. Tá? E as barreiras regulatórias de acessibilidade, que são as barreiras políticas e governamentais, que tanto o opioide enfrenta, e assim como o cannabis vai enfrentar aí pela frente. Tá? Saiu esse trabalho, foi final do ano passado, da Organização Mundial de Saúde, junto com essa instituição, que é a GOP, que fala da acessibilidade e da disponibilidade do opioide no Brasil. Né? O Brasil está aqui, ó, em 7º lugar. Tá?
E a gente prescreve pouquíssima morfina, muitos outros opioides, entre eles o tramadol e a codeína, que a gente sabe que tem pouco efeito no controle da dor. E estamos bem longe da Argentina, que prescreve bastante morfina para tentar controlar a dor do país. A gente sabe que o consumo de opioide é um bom indicador que indica como que está o tratamento da dor no nosso país. Tá? Ele não é o único, ele não é perfeito, mas ele é um bom indicador. E o Brasil precisa melhorar muito esse indicador aqui para a gente conseguir controlar a dor dos nossos pacientes. Tá? No mundo inteiro, o uso dos opioides para o controle da dor vem aumentando muito. Na América Latina e o Brasil, aumentou, mas está muito longe do que aconteceu no resto do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem, praticamente, existem 7 opioides que as sociedades internacionais consideram essenciais para o tratamento da dor. E nós temos, praticamente, todos eles de maneira disponível, tá? Que seria a codeína, a morfina injetável de liberação rápida, a morfina de liberação lenta, a morfina injetável, a metadona e o fentanil transdérmico. A gente só não tem a oxicodona aqui no Brasil de fácil acesso, tá? O problema é que, no nosso país, o custo dessas medicações, em geral, é do paciente, principalmente em relação às drogas de maior eficácia, como o fentanil transdérmico. Tá? E isso vem se divulgando cada vez mais, essas brigas nossa, do governo, das organizações, inclusive na mídia saindo, essa matéria saiu ano passado, falando das barreiras que restringem o acesso de doente com câncer às medicações, à morfina. Tá? E aqui, a gente, para prescrever uma medicação como essa, um opioide no Brasil, também existem muitas restrições. O médico ele tem que estar, são médicos que têm que estar cadastrados na vigilância sanitária, tem que ter um receituário especial, ele tem que ir de tempo em tempo na vigilância, tem que ter o seu cadastro, é uma receita especial, e mesmo assim, com tudo isso, para achar as medicações nas farmácias, o paciente tem muita dificuldade. A gente sabe, porque a gente também vai atrás, e é muito difícil comprar as medicações, mesmo nas farmácias privadas, mesmo para quem pode pagar. Tá? E para quem é do SUS, e depende do SUS, isso fica um pouco mais difícil. A gente tem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, essa foi a do ano passado, de 2003, do governo, e quando a gente abre em analgésicos, porque a gente vai ver as medicações que estão na nossa relação de medicamentos essenciais para tratamento da dor, são essas medicações para analgesia que a gente vê, como analgésico. O ácido acetilsalicílico, a dipirona, o paracetamol, a codeína, a morfina. Uma coisa que é muito boa, isso para a gente pediatra também, é que a gente tem apresentação em solução oral. Isso para a gente é uma coisa importante, porque quando a gente fala em estudo, em pesquisa, sempre é muito pensado no adulto, se esquecem as crianças, se esquecem os adolescentes e esquecem os idosos, que muitas vezes têm dificuldade para tomar essas formulações, comprimidos às vezes de 300, 400 miligramas, cápsulas enormes. A gente daí tem que formular, mandar para a farmácia, abrir, para poder uma criança pequena tomar a medicação, senão ela vai sentir dor. E a metadona. E dentro da dor neuropática, o que a gente tem é a gabapentina e a mitriptilina pelo SUS, e só. E essas medicações são bem difíceis de serem achadas também. A hora que o paciente vai buscar na unidade básica de saúde, no centro de referência, ele sempre refere para a gente que não consegue achar as medicações. Tá? Aqui no Brasil, o tratamento da dor ele é todo guiado pelo guideline da Organização Mundial de Saúde. Os guidelines da Organização Mundial de Saúde para o tratamento da dor em relação ao câncer, eles existem desde 1992, 93, principalmente relacionado à pediatria. A gente guia pelos degraus da organização, que avalia a intensidade da dor para avaliar cada analgésico que a gente vai dar, né? No protocolo que foi feito aqui no Brasil, em outubro de 2002, então segue-se esse guideline da Organização Mundial. Essas são as medicações que estão no nosso protocolo do Ministério da Saúde, que foi publicado no ano passado para o tratamento da dor no Brasil. Tá? São as escalas de avaliação para intensidade da dor. Para a gente, apesar de ser um fato pequeno, isso foi um avanço. O Ministério da Saúde olhou para a dor pela primeira vez, fez um protocolo clínico, tá? Pensou nas crianças, nesse protocolo clínico fala de criança, fala de pediatria, mostra as escalas para dor usadas em criança, para adulto, tem a escala numérica, e para a gente isso começa a ser a luta que tem que ter todo dia para a gente tratar bem os nossos pacientes, tá? Cuidar deles. Aqui no Brasil, esse saiu em julho de 2013, são os centros que a gente tem para controle da dor. No Brasil, são 174 centros no total, sendo que a grande maioria está no nosso estado, São Paulo. Tá?
Então, a gente ainda tem muito que lutar, tem muito que abranger todos os nossos estados, todas as nossas populações no tratamento da dor. Tá? Até pouco tempo, a Organização Mundial de Saúde sempre falou dessas 3 degraus para tratamento da dor. A gente sabe que agora, no novo guideline para pediatria, em 2012, a organização muda isso e põe 2 degraus. Isso ela faz com o intuito da gente tentar melhorar o tratamento da dor e não usar medicações que talvez não tenham efeitos reais e numa tentativa, às vezes, de aliviar a dor e não conseguir o alívio com os opioides fracos. Ela orienta a gente agora que a gente use como droga de escolha a morfina. Então, a gente tem uma luta muito grande, todos nós, para conseguir novas armas terapêuticas, porque mesmo as grandes organizações, as instituições, né, assim como no INCA a gente não tem pesquisa sobre cannabis, aqui no IOP, que é uma instituição que também faz pesquisa, que investiga, que trabalha, mas nós não temos nada em relação à dor, em relação à cannabis, e nós vamos ter que lutar muito por isso ainda. Né? E, principalmente, porque, se a gente olhar esse trabalho, foi publicado no New England, e esse é um dos principais sintomas que uma criança pode ter com câncer no final de vida. Né? E a gente tem quais? Fadiga, dor, dispneia, que é falta de ar, diminuição do apetite, náuseas e vômitos, constipação e diarreia. E aqui é a tentativa de tratamento. A gente pode ver que, para a fadiga, o arsenal terapêutico que a gente tem é super pouco, e a resposta terapêutica é menor ainda. Para a dor, a gente até tem um arsenal terapêutico, e quase 80% das crianças recebem tratamento para dor, mas, infelizmente, a efetividade desse tratamento é muito baixa, não chega a 30% de a gente conseguir um controle de dor. Né? A dispneia, a falta de ar que os nossos pacientes podem ter, a mesma coisa, a gente até tem arsenais terapêuticos, mas a efetividade desse tratamento, o controle do sintoma, a gente não tem. Por isso é tão importante novos arsenais terapêuticos, novas drogas que possam nos ajudar a controlar esses sintomas que os nossos pacientes apresentam e a gente melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, o Brasil tem muitos desafios ainda para controlar a dor e tratar bem os nossos pacientes e cuidar deles de melhor maneira. E a gente precisa aumentar a consciência de médicos e profissionais de saúde, aumentar a consciência dos políticos e dos órgãos governamentais e reconhecer que a gente precisa avaliar e tratar a dor da melhor maneira possível e assegurar o tratamento da dor para todos os nossos pacientes. Tá? E eu espero que logo a gente possa dizer que essa frase desse médico Thomas Sydenham, que é onde ele conta que entre os remédios que Deus teve a bondade de dar à humanidade para aliviar seus sofrimentos, nenhum foi tão eficaz e universal como o ópio. Que a gente possa complementar isso, porque a gente tem também a cannabis para a gente poder usar como medicação. Tá? Era isso que eu queria falar.